dia. Boa tarde. Boa noite. Estamos aqui hoje, primeira edição do Jornal Diário do Engano. Para quem acompanha o blog aí, vê muitas notícias, humor, informativo, vídeos que a gente coloca sobre o Alfredo Chaves, que tem alguma ligação com o Alfredo Chaves, apesar do nome ser Diário do Engano. Engano, distrito lá de Alfredo Chaves, que hoje se chama Ibitiruí. Mas, na verdade, o Diário do Engano, o blog, fala sobre várias coisas que acontecem no Alfredo Chaves todo. E agora nós estamos nessa primeira edição do Jornal Diário do Engano, que é o seguinte: vamos tentar falar um pouco de algumas coisas, de algumas notícias que acontecem no Alfredo Chaves. Principalmente os mais preguiçosos que não gostam de ler os textos que a gente coloca no blog, né? Com certeza, tem sempre um ou outro que não é muito chegado à leitura, então vamos facilitar cada vez mais para o nosso acessante. Isso aí, então olha só. O quadro que a gente começa nessa primeira edição é o quadro que conta histórias de Alfredo Chaves. História política, história econômica, vários tipos de história. Infelizmente, hoje nós vamos começar com uma história trágica que aconteceu no município de Alfredo Chaves, na década de 50, exatamente dia 23 de 12 de 1950, um acidente ferroviário. Exatamente 23 de 12 de 1950, antevéspera de Natal. Então, olha só. Essa história, ela é um pouco desconhecida, apesar de ser bem conhecida para os moradores lá de Engano e Ibitiruí, né? Ela é um pouco desconhecida para várias pessoas de Alfredo Chaves, do resto do município de Alfredo Chaves. Então a gente vai começar falando o seguinte: todo mundo conhece aquela ferrovia, essa que corta aqui Cariacica. Essa ferrovia, ela se chama Ferrovia Centro-Atlântica. Mas na década de 50, ela se chamava Leopoldina Highway, que era justamente a empresa, uma empresa inglesa, que administrava a ferrovia. Essa empresa, ela comprou os direitos da ferrovia lá em 1907, 6 por aí. E fez a ligação. A ferrovia, ela só ia até a estação de Matilde, em Alfredo Chaves. E depois recomeçava em Cachoeiro, em Soturno. O que acontece? A Leopoldina Highway, ela fez essa ligação entre Matilde e Soturno, facilitando o transporte de passageiros e de cargas entre os dois estados, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, devido a isso, né, devido a essa grande migração, né, tanto de Capixaba para o Rio de Carioca por aqui do Espírito Santo, infelizmente na década de 50 ocorreu um desastre justamente no Engano, quilômetro 445 da ferrovia, que hoje se chama Centro-Atlântica, mas na época era Leopoldina Highway. Uma informação que não foi dada, que eu tive a felicidade de conhecer, o ponto de saída do trem saía de São Torquato, divisa de Cariacica e Vila Velha, e ia com destino, como o Henrique falou, para o Rio de Janeiro. Mas, voltando ao enfoque principal, as primeiras notícias da época eram de que, por volta de 8h30 da noite, às 20 horas e 30 minutos, aconteceu esse terrível acidente e começaram a surgir as primeiras informações, que foram de que haviam centenas de mortos e incalculável o número de feridos. Só que, na verdade, o número de mortos eram de 18 e centenas eram de feridos, e não de mortos, como vazavam as informações. Mas, como era complicado se ter uma precisão na época, por quê? A população não era tão instruída quanto hoje, e você não tinha uma internet, uma televisão de fácil acesso. A internet eu acho que nem existia na época. Claro que não existia, né? Mas o que teria de melhor para ser comunicação seria o transporte, mesmo assim era muito dificultado, né? Na época. E tipo, uma carta para você mandar do Engano para chegar em Vitória era complicado. Então, foi um trabalho melindroso, complicado para aquela época. Mas eu quero frisar uma coisa que, desculpe te interromper, é que a notícia chegou fácil, chegou horas depois, 4 horas depois do acidente, porque as estações, elas tinham um telefone, um tipo de telégrafo, na verdade, entre as estações, como se fosse um código Morse na época. Então eles conseguiram ter essa informação aqui em Vitória, 4 horas após o acidente. Mas
mesmo com a informação, ficou dificultada a condição de levar ajuda até o local do acidente. O problema da espera pelo socorro da chegada era a distância. Por quê? Hoje, há um pouco tempo atrás, eu tive o prazer de fazer um passeio de trem. Saí da estação Pedro Nolasco e fui até Fundão. O trem hoje atinge fácil 80 km por hora. Naquela época, creio eu que não passava de 50 por hora. Então, imaginem um trem saindo de São Torquato até chegar em Engano, Ibitiruí. Sendo que você vai para uma estrada de carro, as curvas são simples. O exemplo de uma curva de trem, você não pode fazer ela como um cotovelo. Você tem que fazer ela como se fosse uma ferradura. Fazendo a curva bem aberta devido ao trem. Então, o que dificulta e que engrandece ainda mais a viagem. Que não deve ser muito mais do que 1h30 que hoje você gasta com o carro para chegar lá. Com certeza, mais de 6 horas de viagem, no caso, hoje, né? E na época, então, não tem nem como calcular, a gente não tem como calcular isso.